Fala galera, sejam bem-vindos aí ao primeiro episódio do JCast, o podcast que vai falar sobre finanças de forma simples e sem financeiras. Comigo aqui, Fernando Damasceno, da Veneto Asset, né, vai me ajudar aqui. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado por aceitar o convite aí. Eu que agradeço aí. Vamos tentar ver se a gente bate um papo tranquilo aí com o nosso convidado Igor Ferreira Magalhães. Então, o convidado de hoje, Igor, bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o convite, pela sua disponibilidade. Nós vamos bater um papo longo aí, né? Mas conta aí um pouquinho já de você. Primeiro, obrigado pelo convite aí. Prazer estar aqui. Vamos tentar tirar um pouco das palavras difíceis aí do mercado financeiro, conversar com nossos ouvintes aí. O primeiro assim, eu gosto de começar as coisas perguntando, né? Porque como que você teve o primeiro contato assim com o mercado financeiro? Até porque, né, o pessoal sabe, você é engenheiro de formação, né? E aparentemente, inicialmente, nada a ver com o mercado financeiro, né? Quando foi que você teve esse primeiro contato assim com o mercado financeiro? Só um detalhe, né? Que apesar de não ter tanto a ver, lá na Asset a gente tem muitos engenheiros e principalmente engenheiros mecânicos. Então, acaba que o pessoal da engenharia tem essa mania feia de ir para o mercado financeiro, ou mania bonita. Mexer com número, né? Mexer com o pessoal gosta de conta, né? Gosta de conta. Só muda o modelo da conta, mas faz conta. Mas assim, minha primeira experiência com o mercado financeiro foi por volta de 2007, 2006, quando um irmão, né, meu irmão, já falava de investimento e comprava ações. E aquilo sempre me chamou um pouco a atenção, gostei um pouco daquele negócio. Lógico que naquela época eu tinha uma visão muito distorcida do que eu tenho hoje, completamente diferente, mas foi meu primeiro contato com o mercado financeiro. E aí, por volta de 2007, eu abri minha primeira conta numa corretora, antigamente, e aí eu comecei, vamos dizer assim, com o jargão da época, de me aventurar no mercado financeiro. Até entender que de aventura só no videogame, né? Na vida real é bem diferente. É muito aperto, né? O Fernando já é um cara, desde o começo dele no mercado financeiro, ele foi trabalhar no mercado financeiro porque ele já era apaixonado, né? Ele assistiu umas palestras, ele conta em outros vídeos aí, né, Fernando? Foi assistir palestras, se apaixonou, leu alguns livros, e aí ele foi procurar trabalhar no mercado financeiro. No seu caso, assim, foi muito disso também, ou foi uma oportunidade, alguém te convidou, viu em você, ou o mercado foi mais ou menos nessa época, começou também uma expansão lá da XP, como é que foi isso na prática? Na verdade, eu sempre gostei na ideia de mercado financeiro, mas talvez não como o Fernando, mas eu tinha um pouco mais de interesse por isso, mercado de aplicações e bolsa de valores na época. Formei em engenharia, como o Fernando falou, executei um pouco e depois de um tempo fui trabalhar na área de seguros. E aí, durante o meu período da área de seguros, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o mercado financeiro, até que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar diretamente no mercado financeiro em si. Mas o engraçado é que durante a minha trajetória na faculdade, eu sempre brincava de não atuar na engenharia, né? E era muito comum naquela época os processos de trainee, e aí eu confesso que eu tentei passar no processo de trainee de muito banco aí. Hoje eu agradeço não ter entrado, né? Mas eu desde a faculdade eu já tentava sair do mercado de engenharia de fato e tentar alguma coisa no mercado financeiro. Eu acho válido também, Igor. Você já me contou uma vez, né, que você fazia suas contas ali, sempre teve muita questão do controle financeiro, de fazer seu planejamento financeiro. E aí você comentou que fazia as contas em número de carros, né? Você já tinha uma forma de proteger da inflação. Conta aí pra gente. O engraçado é que, com meu irmão, a gente tinha ele que fez essa planilha na época, não tinha muita habilidade em Excel, não. Hoje eu tenho um pouquinho, mas ainda bem limitado. E ele tinha uma planilha e depois a gente trabalhou nessa planilha, fui dando as ideias junto com ele. A gente tem a planilha, eu tenho essa planilha até hoje no meu computador, planilha pé na bunda. É o nome que a gente deu para o arquivo, que era o conceito. Então, a gente mensurava o dinheiro que a gente tinha baseado em algum ativo, né? Era comum o pessoal fazer contas baseado em cesta básica, a gente fazia a nossa conta baseada em carro popular na época. Então, era um carro popular, era um Corsa, se eu não me engano, um Corsa
que a gente tinha como referência na planilha. Então, quanto custa um carro? Seria o carro 1000. Né? Hoje eu nem sei qual que é o carro aí que se enquadraria nesse quesito. O carro mais barato do Brasil aí, eu acho que é o Quid, mas é 60 e tantos mil, né? Já mudou um pouquinho, né? Era o pé de boi, vamos dizer, sem ar, sem vidro elétrico e mal tinha direção, mas era a referência que a gente tinha para a gente poder fazer a mensuração de quantos carros eu tinha que ter para conseguir atingir o valor em termos de patrimônio e poder de compra. Então a gente começou desse jeito. Isso é engraçado porque isso é típico de país inflacionário, né? Exatamente. Eu costumo falar que cada tipo de país, de acordo com a economia, você vê os costumes e o que desenvolve no país. Então, quando a gente tem um país igual o Brasil, que é inflacionário, a gente tem taxa de juros altos, tudo acaba virando banco e as pessoas começam a perder a referência nos índices. Então, isso aí é um sinal claro aí que você está trazendo que na prática, hoje já dá para confiar um pouco mais na inflação. Já dá para continuar, já dá para seguir um pouco os índices aí que são divulgados, IPCA e por aí vai. Mas na época você tinha que trazer alguma referência giga real, que não é tão real, mas era uma referência que fugia um pouco do conceito dos processos inflacionários altos, do poder de compra, a remarcação de produtos para o mercado. Então você tinha que criar alguma referência de proteção. Então a gente inventava e criava alguma coisa, né? Planilha pé na bunda tá aí. E assim, apesar de gostar disso, né, desse segmento financeiro, você não começou trabalhando diretamente com o mercado financeiro, não. Você começou com a área de seguros, né? Até entrando um pouquinho aqui, só da sua certificação, e fiz o para-casa, você falou que mais cedo um cara te ligou e não fez o para-casa de olhar no LinkedIn, né? Então você tem SUSEP, né, que é de corretor de seguros, é uma certificação obrigatória para atuar na área, né? Eu vi que você tem CEA também, que é um especialista em investimento, CFP, né, que é especialista em planejamento financeiro, e agente autônomo, né? Agente autônomo, só que o agente autônomo hoje não é mais uma certificação válida, né? Ela está inativa, já desativei ela. Ah, legal, então um cara extremamente qualificado, mas você começou com o seguro mesmo ou teve algum trabalho antes disso? Comecei, minha primeira experiência que não é dito mercado financeiro, mas na parte profissional fora da engenharia foi com o mercado de seguros, comercializando seguros de vida. E você ficou quanto tempo? 5 anos. Com seguros? Com seguros. Até que você migrou para o mercado de investimento. Até que eu migrei para o mercado financeiro de fato. Só antes de você migrar aí, conta aí pra gente, como é que você descobriu o mercado de seguros ou foi descoberto pelo mercado de seguros? Como é que conta isso aí? Como é que você foi parar lá, né, cara? Engraçado, você é engenheiro mecânico e como é que o cara faz um convite ou você mandou seu currículo? O cara te achou numa mina da Vale lá e falou assim, isso é bom pra vender seguro, vem pra cá. Na verdade foi uma conjuntura de fatos, né? Eu queria sair da engenharia e um dia a corretora que me vendeu um seguro me ligou e aí comentou que estava procurando pessoas para trabalhar na área. Eu estava querendo alguma coisa fora da engenharia, comecei a ligar para ela. Você falou que estava procurando alguém? Como é que é isso aí? Ela meio que no início não botou muita fé, mas eu fui atrás. Aí comecei a fazer as entrevistas lá com ela. Ela viu que eu tinha um pouco do perfil e aí eu comecei. Passei no processo seletivo da empresa, comecei minha vida, saí, pedi conta, pedi demissão na engenharia, contra gosto de muita gente, né? Na época, eu imagino que na época o pessoal ficou parentes, doido. Né, família, acha que você tá ficando maluco, né? Você formou, que é isso, engenheiro, numa grande empresa, com muitos benefícios, você vai largar isso para trabalhar com seguro. Aí eu, contra o que muitos diziam, eu falei, tô novo. Se eu tiver que arriscar, eu tenho que arriscar. Não tem filho para criar ainda. Então, se eu me ferrar, eu me ferro sozinho. Então, vamos embora. E aí eu entrei, aventurei, corri atrás do que eu estava querendo, que era sair da engenharia e iniciar, de alguma forma, algo próximo ao mercado financeiro e planejamento financeiro. Eu não sei, Fernando, você tem o Fernando te conhece há muito mais tempo, né? Sabe mais detalhes aí. Mas, tipo assim, logo, quando foi que deu o start que você tinha que fazer essa transição, né? Que, tipo, tem que sair desse negócio de seguro. Ou o que foi o motivo, né? Que te despertou para mudar, assim? O que aconteceu? Só uma coisa antes, assim, acho que só é válido, né, destacar um ponto que o Igor trouxe aqui. A gente que gosta de falar de planejamento financeiro, eu acho que é uma baita lição, assim, que
Se você já tem ali um nível de segurança financeira ou se você não tem uma dependência tão grande, às vezes é essa a hora de arriscar. Dá o O salto. pessoal fala de quando você está mais novo, você pode investir mais em ações, à medida que você vai envelhecendo, você vai diminuindo o percentual em ações. É mais ou menos a mesma lógica, né? Profissionalmente falando, a gente está falando o quê? De se expor a um risco maior de dar errado, porque ainda você vai ter tempo para corrigir isso no meio do caminho. Exato. Então, acho que vai ter lição aí que fica para quem está ouvindo a gente também. E o que até, você fez na prática. E até um pouco de você tinha alguma reserva, né? Além do tempo, né? Que foi algo que o Fernando está comentando, assim. Você se preparou para essa transição? Como você sempre gostou, você chegou a poupar alguma coisa para te dar uma segurança, você sustentar por um tempo? Poupava, mas eu acho que não foi uma coisa tão de uma tranquilidade financeira muito longa que eu teria, né? Quando eu fiz essa transição, eu tinha uma reserva, tanto que da necessidade da transição eu tinha que adquirir um carro na época para poder fazer essa transição, e aí eu tinha reserva para poder adquirir esse carro, né? Então eu consegui fazer a compra do carro para poder trabalhar na empresa, e ao mesmo tempo eu tive uma reserva ali para me sustentar durante, sei lá, jogando valores de hoje aí, uns 8 meses, mais ou menos. Eu falei assim, olha, eu tenho 8 meses para dar certo lá. Se não der certo, aí eu volto para casa. Aí eu vendo o carro e volto para casa, né? Procuro emprego na engenharia. E era uma época que a engenharia no Brasil estava muito aquecida, então estava mais fácil encontrar emprego e tal. Olha, se der errado, vou queimar minha reserva e volto para casa. Para quem não conhece a gente, né, todos nós aqui, tanto eu quanto o Fernando, quanto você, nós somos especialistas em planejamento financeiro, né? E assim, o Brasil é um país muito difícil, né? Poucas pessoas têm a condição de realmente criar uma reserva, começar já com algo estruturado. Mas é algo que é extremamente importante, né? Eu vejo que muitas pessoas vão começar um empreendimento, o cliente chega assim, tem até uma reserva, mas quer arriscar sem fazer muita coisa, sem planejar, né? Quer torrar tudo, começar no negativo, alavancar, né? Que a gente fala, quer pegar empréstimo toda hora para crescer, né? Então, por mais que você não tivesse uma gordura, que a gente ainda recomenda que é o ideal, talvez 24 meses do seu custo, assim, vamos falar, você se preparou bem, né? Você tinha o dinheiro para comprar o carro e ainda tinha o dinheiro para se manter por um bom tempo, né? Isso é uma lição também extremamente importante. Na verdade, o tamanho da reserva está proporcional ao risco que você está disposto a correr também, né? No meu caso, como eu era solteiro, né? A minha exposição, igual eu disse, era eu. Então eu estava disposto, mesmo com um prazo menor de garantia, correr esse risco, né? Mas se eu tivesse uma condição atual, com filho pequeno, idade escolar, com conta, um monte de conta que eu tenho para pagar muito maior do que eu tinha antes, é isso que faz sentido. Mas por que eu cheguei a esse ponto? Talvez o que me fez chegar a essa tranquilidade onde eu estava para poder dar esse passo. Ou seja, a oportunidade chegou, eu não estava pronto em 100% para ela, mas eu tinha como dar o passo. Porque eu não tinha nenhuma dívida que me travava, algum compromisso que me fixava aquele ponto onde eu estava, eu podia dar um salto, né? Desde novo, quando eu comecei a trabalhar, quando eu tive meu primeiro salário, eu tinha um hábito. Hoje em dia a tecnologia está aí, a gente tem vários aplicativos, mas qual que era o meu hábito? A gente vê claramente que as pessoas recebem um salário, gastam, e se sobra, ele faz alguma coisa, investe algum dia. Desde o início eu já tinha um hábito contrário. Eu já falava, eu vou guardar tantos por cento do que eu ganho e com o que sobrar eu vou viver, eu vou me virar. Eu tinha que me adaptar àquele padrão de vida descontando o valor daquilo que eu ganhava. E como que eu fazia para me controlar? Para ter certeza que eu ia chegar nesse nível, já que a gente não tem a tecnologia de hoje, né? Aplicativo, fazendo aquilo tudo. Eu tinha uma agendinha, aquelas pequenininhas assim, que é quase agenda de bolso, que você tem lá, se você abrir ela, normalmente nesse sentido aqui, vai ter lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na parte de baixo, sábado e domingo. Então ela ficava dentro do carro. O carro era um ambiente que eu entrava e saía várias vezes ao longo do dia, porque eu estava fazendo visita, visitando cliente, vindo em empresa, essas coisas. Então ali era o meu ponto de apoio. Então tudo que eu gastava, eu chegava, na hora que eu entrava dentro do carro, eu pegava a agendinha e anotava naquele dia aquilo que eu tinha gasto.
E aí, uma vez por semana, para não ficar aquela coisa meio né, aquela coisa muito louca de tem que anotar, tem que anotar, tem que anotar, uma vez por semana, no final de semana, eu chegava na garagem de casa, pegava a agendinha, subia com ela para casa, para o apartamento, e ali eu lançava, naquele momento, aqueles gastos na planilha no Excel. Então, dentro da planilha Pé na Bunda, tinha uma aba lá que era a questão do controle de gastos. Então, ali eu ia me monitorando, tentando gastar mais ou menos. É lógico, você está novo, cheio de desejo, querendo realizar um monte de coisa, um monte de amigos viajando, fazendo um monte de coisa, e você lá se privando muitas vezes de alguma realização pessoal. Mas era o preço que eu estava disposto a pagar. Então, esse controle, que é o que a gente tenta passar hoje para os nossos clientes, não do sacrifício, mas de ajuste, definir o que é prioridade para você, é que me ajudou a chegar a ter essa reserva para conseguir dar esse passo e fazer dessa forma. Com um viés totalmente diferente do que é hoje no planejamento financeiro. Uma coisa muito, sei lá, empírica, né? Uma coisa mais de experiência. Mas qual que era o conceito? Eu não quero ter um aperto e precisar pedir dinheiro do meu pai. Agora que eu estou independente, que eu formei, não quero depender dos meus pais mais. Então, é isso que é importante, né? Que um cara igual a você talvez não precise de um planejamento que você já conseguiria fazer por conta própria, né? Mas infelizmente a maioria das pessoas não tem essa disciplina, não tem essa noção, e é por isso que é importante muitas vezes ter um planejamento financeiro, né? Para alguém te dar essa luz, te mostrar qual que é o caminho, porque às vezes as pessoas têm um monte de sonho, um monte de plano, um monte de vontade e não se realiza justamente por causa disso, não sabe, né? Não sabe fazer, onde vai, não sabe onde completamente perdido, né? Agora eu tenho uma dúvida, né? Eu acho que é uma curiosidade. Você está falando aí algumas vezes, eu acho que tem que... O pessoal que está assistindo deve estar em dúvida também. Por que planilha Pé na Bunda? Né? De onde esse nome, né? O Pé na Bunda vem do conceito de chutar quem que precisar chutar e viver do jeito que a gente quer viver. Seja com liberdade. Então, meto o pé na bunda do trabalho. No caso, naquela época eu ainda era funcionário, então vou meter o pé na bunda da empresa e vou viver minha vida do jeito que eu quero. Né? A liberdade financeira tão falada hoje. Então, o nome Pé na Bunda é para dar o pé na bunda dos problemas e criar tranquilidade. Eu tenho uma outra coisa também que eu queria ver se aconteceu com você. Puxando o gancho do carro aí, você, no mercado financeiro, né? Eu estou no mercado financeiro há algum tempo, e a gente vê muitas vezes essa questão de querer parecer bem-sucedido para tentar conquistar mais clientes. E aí eu queria saber se lá na área de seguros se tinha algum tipo de pressão nesse sentido, se você pensava desse jeito, se isso não existia, como é que era isso? Até porque você falou assim, eu tive que comprar o carro. Isso foi uma exigência da empresa ou foi mais uma necessidade sua ou um pouco disso que o Fernando está falando, né? A empresa tinha exigência que você tinha que ter um carro. Né, para você, já que você ia fazer deslocamento, visita, você tinha que se deslocar. Então você tinha que ter um carro. Só que você podia escolher vários carros. Né? Qual carro ter. Então, na época eu escolhi um Fiesta 1000.0, pé de boi. Né, mas aí já tinha ar-condicionado, direção hidráulica, né, e vidro elétrico. Tá? Mas aí eu optei em comprar um carro que me atenderia nas demandas de deslocamento que eu precisaria, mas ao mesmo tempo que me trouxesse um consumo de combustível menor e um gasto de manutenção mais barato também, comparado aos demais. E ao mesmo tempo você via algumas pessoas que trabalhavam no mesmo local buscando aquisição de bens, justamente com esse conceito que o Fernando falou, para trazer uma apresentação maior, uma apresentação melhor. E eu sempre me baseei num ponto muito técnico, de que a maior diferença que eu vou fazer para a pessoa é pelo conhecimento e pela informação que eu vou levar para ela, não pela forma como eu vou me apresentar a ela. Lógico, eu não vou chegar lá de chinelo para apresentar um trabalho para a pessoa que talvez não vai gerar credibilidade em relação a isso. Mas se você se veste bem, você está lá bem apresentado, só que eu não preciso entrar na onda de aparecer para uma coisa que eu não sou. Né? Pé no chão e construindo as coisas aos poucos. Queria ter um carro melhor? Acho que queria. Todo mundo né? Quer ter algo melhor. Mas tinha essa pressão tempo, lá, né? Você sentiu ou não? Eu acho que tinha por um lado, por outro não, mas... talvez não da chefia, mas do meio, né? Meio, né? O meio então, em seu si colega lá estava com um carro, o outro vai lá, te compra, no outro dia está com outro carro. É natural a gente ver isso hoje em dia, né? Nos círculos de relacionamento, né? Uma pseudo-competição que a gente acaba vendo acontecendo, acaba percebendo que isso acontece em alguns lugares, mas você entra no jogo se você quiser. Você está dentro do campo, você quer jogar ou você quer ficar do lado de fora assistindo aqui bancada.
eu costumo dizer que eu prefiro ficar no conforto aqui bancada, de preferência se tiver uma área coberta. Esse jogo é perigoso, né? Que esse jogo é perigoso. Até nesse conceito de pé da bunda, né? Eu conheço alguns caras, né, que trabalharam, inclusive, na mesma empresa que você trabalhou e hoje não tem oportunidade de dar um pé na bunda nem do segmento e talvez nem da empresa, porque tiveram que se endividar para comprar o carro, né? Não se planejaram e hoje tem que ficar lá remando, fazendo, nem é às vezes o que gosta, mas não pode ser desvencilhado do mercado, né? Eu assim, pela experiência que eu tenho hoje, pelos anos que eu já atuo com planejamento financeiro também, como vocês, isso eu vejo que acontece em vários pontos, é muito comum, né? Eu brincava principalmente assim, quando você ganha mais, é natural que você aumente seu custo de vida, né? Então, se eu lembrava da faculdade, né? Almoçava no bandejão, que era mais barato. Quando eu consegui estágio, eu não queria mais almoçar no bandejão. Eu já queria almoçar num outro restaurante. Tudo bem, a comida era melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu já estava ali, né, tolerando aquela situação, pensando bem, por que não economizar um pouco, ao invés de já gastar todo aquele adicional que eu comecei a ganhar no mês seguinte? Então, eu vejo naturalmente nas pessoas que eu já conversei na vida profissional, claramente isso. Hoje eu ganho 10. Se amanhã você ganha 15, no mês seguinte você consegue gastar 15. E antes você vivia com os 10. Não estou falando que você tem que guardar tudo aquilo que você ganha. Que mudou também, de um mês para o outro, né? Mas por que não poupar um pouco mais, já que você tem essa disponibilidade? Mas naturalmente as pessoas convertem para o consumo. Consumo de bens que não são duráveis, ao mesmo tempo são passivos, são gastadores do seu dinheiro. Né? Mesmo quando você não está gastando, ele está gastando para você. Então você tem um acelerador de consumo. Então eu sempre via isso claro. Então eu me segurava naquilo. Tenho vontade de ter? Tenho, mas eu vou me reter aqui, vou manter onde eu estou, porque meu objetivo está um pouco mais distante, lá no pé na bunda. Tinha um ano programado para eu conseguir o pé na bunda. Então eu ficava muito preso àquela métrica ali, e falei assim, olha, eu vou buscar isso aqui. No dia que eu conseguir crescer renda, eu vou aumentar o meu consumo, mas ao mesmo tempo eu tenho que aumentar, no mínimo proporcionalmente, o volume de poupança que eu consigo fazer. Até o final do episódio a gente vai saber se chegou no ano aí que o Igor já está aposentado. Já vai chegar aí, pessoal. Vamos fazer esse suspense. Não pode ter quebra de sigilo bancário. E voltando naquela pergunta lá atrás, quando foi que você realmente, depois de todo esse processo, entender, trabalhou muito, conseguiu juntar mais dinheiro, né? Porque todo mundo conseguiu desse mercado aí, esses caras igual o Igor, os caras que trabalharam duro, conseguiram fazer uma grana boa lá, trabalhando. E quando você fez a transição, você estava nesse time, você conseguiu fazer uma transição tranquilo? O que te motivou a fazer essa transição? Porque do seguro você passou para o investimento, né? Uhum. Você montou uma corretora de investimento, foi isso? Como é que corretora, foi? Eu saí da empresa, montei uma corretora de seguro independente e fui atuar também como agente de investimento. Legal. E foi tranquilo? Tipo, como que foi isso? Você também já tinha uma reserva? Você juntou com alguém que já trabalhava com você lá na época da corretora de seguro? Tranquila ficar em casa, vendo televisão. Você já tem um exatamente. Tranquilo não foi, mas eu já tinha um planejamento. Me preparei para mudar de novo. Do mesmo jeito que eu me preparei lá atrás, eu me preparei novamente. Foi uma escolha sua, né? Foi uma escolha imposição. E agora já com a esposa. E dessa vez já com a esposa, mas sem filhos. Mas eu tinha que fazer a transição. Eu já estava um pouco insatisfeito atuando como eu atuava. Eu já queria, de fato, integrar a área financeira de fato. Eu já tinha certificação para isso, já podia atuar. E aí, acasos do destino, né? Costumo dizer que não existe acaso, né? Mas é uma palavra bonita que a gente usa para justificar o que acontece ao longo da nossa vida. Então, eu reencontrei um amigo que já atuava no mercado financeiro. E aí eu comecei a assediá-lo, né, no bom sentido de falar assim, estou querendo trabalhar com você. Que isso, você está aí bem, não sei o quê, não vou não, eu vou. Não quero ficar aqui mais não, quero trabalhar no mercado financeiro, vou com você. Até um dia que eu brinquei com ele o seguinte, que ele estava meio resistente, né, em facilitar a minha ida, eu falei assim, olha, eu vou para o mercado financeiro. Para trabalhar com você, eu ser seu concorrente, mas eu vou. Porque ficar aqui onde eu estou, não vou não. E aí ele meio que assustou, assim, no sentido, será que ele quer realmente isso? Aí que a gente parou para conversar, e aí eu fui começar a trabalhar com ele, porque ele tinha um escritório de investimentos lá aqui na cidade, próximo de Belo Horizonte, Sete Lagoas,
e ali a gente começou um trabalho de parceria. Isso aí em 2011, 12, vai ficando velho, vai esquecendo das coisas, né? Mas mais ou menos por volta de 2012. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Esse pessoal de Sete Lagoas aí, o pessoal da Venet. Pessoal da Venet. Que na época não era Venet ainda, era Apps. Era um agente da XP. Um agente autônomo da XP. E é legal isso aí porque o problema nem era que não confiava que o Igor ia fazer um bom trabalho, mas porque tinha uma parceria com a parte lá da seguradora que poderia ser queimada se o Igor viesse. Então, o receio não era se a gente conhecia, confiava, sabia da competência, sabia da índole, mas ao mesmo tempo ia atrapalhar um outro interesse comercial. Então, foi um processo um pouco complexo, mas que no final deu certo. Nós estamos aí já há alguns anos juntos. E como é que, tipo assim, os meninos lá em Sete Lagoas com uma metodologia, eu acredito que muito de como prospectar clientes, né, veio da seguradora, né, você aprendeu muita coisa lá. Mas como é que você cresceu nesse mercado de investimento, né? Como é que foi o trabalho, prospecção, como que você fez para conseguir cliente? Porque hoje o mercado é concorrido, mas lá atrás, hoje tem a vantagem, né, de que se popularizou, né? Então as pessoas, ainda poucas pessoas, acabam procurando o serviço, mas lá atrás você tinha que explicar para as pessoas que existia aquilo, né? Exatamente. É o famoso abriu o caminho no mato com facão. Né? Literalmente é isso, porque você tem uma cultura que não favorece. Na época de 2012, pouco se falava de investimento fora do canal bancário. Existiam sim algumas poucas corretoras independentes, mas muito focadas em, se não me engano, na época era mais Tesouro Direto e Bolsa de Valores. Então era muito pouco difundido o processo de mercado financeiro. E o mercado de renda variável sempre foi visto pela grande maioria como um jogo. Eu vou ali arriscar. Você vai arriscar numa aposta, você vai arriscar numa competição, mas dinheiro não leva desaforo para casa, nunca levou. Então não pode ser encarado como jogo, né? Embora seja muito comum isso. Então você tem que ter coragem. A gente tinha que ter coragem de fazer, porque, de novo, mais uma vez, não, mas você vai largar agora que você está bem num lugar para ir para outro que poucas pessoas fazem, mas ninguém investe, ninguém tira o dinheiro do banco, né? E a gente tinha ainda o canal só dos grandes bancos, não tem esse tanto de banco digital que tem hoje, ou seja, era outro processo de desbravar. E coragem e começar a conversar. Então, como eu tinha uma capacidade de relacionamento muito grande, conhecia muita gente, eu pensei, olha, nada melhor do que eu buscar o meu próprio ciclo de relacionamento, explicar o que eu vou começar a fazer a partir de agora. Até então eu trabalhava com isso, a partir de agora vou trabalhar com essa área aqui, é uma área que eu gosto, tem habilidade, tem certificação e autorização do regulador do mercado para fazer isso, da CVM. Então queria te apresentar o trabalho. E aí você começa um processo todo de prospecção, apresentar, mostrar, quebrar aquela barreira do preconceito e do medo do cara, mas eu vou tirar o dinheiro do banco e colocar numa outra seguradora, né, uma outra corretora. Como é que é isso? Como que isso funciona? Eles podem roubar o meu dinheiro e por aí vai. Então foi um processo de construção, tijolinho a tijolinho, tijolinho a tijolinho. Um a um, porta a porta, cliente a cliente. Formiguinha ali, né? Acabar de formiguinha. Eu costumo falar que a vantagem é que hoje o mercado se popularizou. E a desvantagem é que hoje o mercado se popularizou, né? Exatamente. Então, ao mesmo tempo que você tem mais gente interessada, você tem muito mais gente oferecendo também. E acaba, o mercado vai se queimando muitas vezes, né? Então tem gente que trabalha bem, tem gente que trabalha mal, igual em qualquer mercado, em qualquer profissão. E aí muitas vezes você encontra hoje gente machucada pelos não tão bons profissionais, não tão éticos. Você já tinha medo antes, né? Depois que deu errado, né? Aí vai ter mais medo ainda, né? Aquela famosa assim, qual que é a sua experiência com determinado produto ou com determinado esporte? Eu não gosto de peteca, porque quando eu joguei peteca eu torci o pé. Então não jogo mais. Estou dando um exemplo bem diferente aqui, mas para entender. Se você já tem dificuldade de fazer aquele processo, e aí quando você acaba sendo mal orientado ou indo além do que o seu perfil permite, você não vai voltar de novo.
Você já começou mal, com uma má experiência. A tendência do ser humano é a lei de sobrevivência, né? Então, se eu já fui lá e não deu certo, por que eu vou de novo? Para ter problema de novo? Então, eu prefiro não ir. Aí vem esse lado. Mesmo que o mercado amadurece em termos de pessoas e se falar, é uma coisa divulgada, você começa a ter acesso a tudo e a todos. E aí entra também a questão da experiência, da orientação, de como fazer para evitar esse tipo de desgaste ao longo do tempo também. O Thales Gomes, né, ele fala, tipo, muitas pessoas querem empreender, né, e nessa de querer empreender, ele fala assim, tem muita gente que não tem dinheiro, que é aquilo que eu falei lá atrás. E aí ele fala assim, cara, se você não tem dinheiro, começa testando com o dinheiro dos outros, né, então quer você trabalhar para os outros, você não efetivamente trabalhou para os outros quando você resolveu montar o seu negócio. Uhum. Mas eu acho que você fez um caminho que assim, eu sempre recomendo para as pessoas que vêm conversar com a gente sobre como começar no mercado financeiro, que é se plugar um parceiro forte, né? Alguém que já sabe fazer, alguém que já está no mercado, que possa te dar uma sustentação, porque querendo ou não, você vai errar, né, cara, no caminho. Você vai errar com o cliente, você vai errar com você mesmo, você vai errar com sua família, com seu sócio, com o funcionário. Tudo na vida, né? Ninguém nasce sabendo nada, nem andar nós nascemos sabendo. A gente aprende e no percurso a gente vai cair e vai ralar o joelho. Então, o processo inicial, você pode fazer de duas formas: batendo cabeça, sozinho, e eu costumo dizer que esse é o caminho mais longo e mais difícil. Mais caro, né? E o mais caro. E tem aquele caminho onde você vai aprender com quem já sabe, com quem já faz, e aprimorar para você ganhar velocidade para chegar onde você quer chegar. Então você vai se associar a uma estrutura que já tem um perfil, é lógico, que essa estrutura esteja alinhada com o seu propósito também, isso é muito importante. Você tem que estar próximo de pessoas que têm um propósito parecido com o seu, porque senão não vai dar certo. Tá? E aí você encurta o tempo, mas encurta em que sentido? Você já aprende com eles o que eles já erraram, né? Você não precisa errar para aprender, você aprende com o erro deles, porque eles vão te ensinar um caminho bom a seguir. E aquilo ali você vai tendo mais contato, mais conteúdo para você aprender e melhorar, chegar mais rápido onde você quer chegar. Então acho que faz todo sentido isso em tudo. Então eu costumo dizer, você quer trabalhar com planejamento financeiro? Qual que é o primeiro passo, uma coisa que eu falo com todo mundo? O que você, como planejador, faz para a sua vida? Porque se você não consegue planejar a sua vida, que dirá dos outros? Casa de ferreiro, espeto de ferro, Casa né? de ferreiro, espeto de ferro. Não vem com espeto de pau aqui não. Não dá certo, não. Então, o ponto é, você vivenciar aquilo que você ensina é muito mais fácil de você transmitir aquela informação para a pessoa que está do seu lado. Então, se você está num ambiente onde as pessoas falam da mesma forma que você, e você vivencia aquilo que você fala, é muito mais fácil ensinar e passar um pouco de experiência para as pessoas. Eu lembro que o Fernando, na época que eu comecei, o Fernando falou assim, vai lá e conversa com o Igor. Né? O Igor tá lá em BH e eu tava recém-chegado em BH. E, tipo assim, é um negócio que é fundamental mesmo. Tipo assim, nós fomos lá, trocamos ideia. Tipo assim, eu não tinha pretensão de trabalhar com você. Você não tinha interesse no meu trabalho. Nós simplesmente fomos lá trocar ideia. E teve até uma dica que ele falou assim, né? Que meu nome é Marco J, né? E é um nome diferente. Aí ele leu meu e-mail no cartãozinho assim, eu lembro disso até hoje. Ele falou, meu e-mail é Marco.Oliveira. Pô, cara, põe J, Marco.J, porque todo mundo vai lembrar do J. Oliveira, tem mais Oliveiras aí, né? Então, assim, até hoje continua. até hoje que eu te adiantou nada. Eu dei a dica, mas não serviu pra nada, né? Muito boa essa dica, mas não vou usar. Não, mas eu falo assim, o motivo de eu não ter mudado foi porque o J, toda vez eu tenho que explicar para as pessoas o que é o J, né? Como é que é o J, né? Que é J-O-T-A. Então toda vez, Marco J do quê? Né? É Júnior? É João? Aí acabei não mudando. Mas o fato é, independente disso, você está disposto a ouvir outra pessoa que, até hoje eu lembro disso, né? Tanto que, independente de eu ter aplicado ou não na prática, foi algo que você escutou, você aprendeu, e várias outras coisas que a gente conversou, de uma certa forma, vai passar a ser aplicado, né? Daquele momento para frente. Hoje em dia, você entra no LinkedIn, chama um cara para fazer um benchmark. Primeiro que ele não sabe nem o que significa benchmark, que é um ponto importante. E o outro que o cara fala assim, não, teve inclusive um dia eu mandei para uma pessoa assim, eu falei,
eu estou num processo de expansão, eu queria conversar para trocar ideia, para saber do seu ponto de vista, a sua percepção em relação ao mercado. Você já trabalha, estou vendo aqui, você trabalha. A pessoa falou assim, eu estou muito feliz no espaço onde que eu estou. Ela não respondeu do jeito. Eu estou muito feliz aqui na empresa que eu estou. Mas muito desejo sucesso aí no seu processo de recrutamento. Fico feliz de você ter se interessado pelo meu trabalho, mas desejo que você tenha sucesso no seu processo de recrutamento. Eu não estava fazendo nenhum tipo de recrutamento, né? Isso não é normal para o mercado, né? É troca de informação, né? Acho que quando todo mercado que profissionaliza e que amadurece, os players do mercado se falam. Porque quando está disposto a ajudar, um ajuda o outro. No final, todo mundo ganha. Porque o mercado como um todo profissionaliza, amadurece, ganha qualidade. Né? Não é aquela questão da competição de eu não vou falar nada para você porque você vai concorrer comigo. Muito pelo contrário. Eu acho que tem espaço para todo mundo que queira trabalhar da forma correta. Eu vi uma vez um cara numa palestra, lá na sua empresa de seguros, na época, quando você me convidou e tudo mais. E aí ele falou uma coisa que chamou a atenção, que é assim, quando você faz um benchmark ali, você pega essa troca de informação, é uma consultoria gratuita que ambos estão tendo. Uhum. Então, para quem está começando, então, às vezes não tem condição de contratar uma consultoria, fazer esse benchmark é o que vai fazer toda a diferença entre a pessoa conseguir passar aquela fase de arrebentação, né, para poder realmente ir para o alto mar e conseguir aí sim alçar navegações maiores, né? Então, eu achei que fez muito sentido isso, a gente sempre fez muito. E aí eu vou indicar aqui para você fazer um benchmark com o Joel J, porque aí você perdeu o benefício de ter o sobrenome J de agora já tomaram o seu mercado. E tipo assim, desse lance de benchmark e conversar com profissionais, às vezes a gente acha que o povo é inacessível, né, cara? E tipo assim, simplesmente você manda uma mensagem para eles, é óbvio, né? Hoje um cara muito grande, ele vai ter uma assessoria, ele vai ter uma barreira, porque tem muita gente que realmente é só curioso, né? Muita gente quer fazer o benchmark. Óbvio, né? Mas você consegue fazer, né? Se você persistir, se tiver ali... E é legal, acho que tem muita gente disposta a trocar experiência no mercado. Tem muita gente boa, disposta a colaborar com outros, ensinar de forma gratuita, né? Eu acho que é sempre uma maneira, porque como eu tive pessoas que me ajudaram, né, nada mais justo que eu também possa ajudar alguém de alguma forma, transmitindo alguma coisa que possa ajudar ao longo da carreira dele. Então, essa troca de contatos, de experiências é algo que, na minha opinião, sempre foi muito válido. Nesse processo aí, então depois que você foi para a área de investimento, né, nessa parceria com o Minas, você tinha outra marca, né? Tinha. Não era a mesma marca, né? Não, tinha outra marca. Foi tipo caminhando lado a lado, né? Isso. Com ele. Caminhamos um tempo com marcas independentes, mas juntos no sentido de troca de informações, de experiências. Separamos completamente. Separamos durante um período, eu fui desenvolver outros projetos aí. Reconciliamos, voltamos, ou seja, terminei o ciclo que eu tinha em outra área, voltei para casa. Eu fico brincando com eles, eu vou, mas eu volto. Porque ali é que eu gosto. Eu falei, e aí? Não, dessa vez eu vim para ficar. Dessa vez é casamento. Eu falo que a gente passou todas as fases, né? Teve um namoro ali, quando você estava lá trabalhando, teve a paquera, quando você estava trabalhando ali no negócio, depois aí a gente teve começou... a época a crise dos 7 anos, que aí separa, fica um tempo passado, mas depois voltando casando. E nessa aí, nesse período, você trabalhava com as duas coisas, com o seguro e com o investimento. Sim. E aí teve um boom, né, cara? Foi na época que eu te conheci, você já tinha um negócio de seguro, você era sócio de um negócio muito maior, né? Sim. E como é que foi essa experiência, assim, tipo, você teve que lidar com muita gente, né? E muita gente diferente, né? É um mercado que é complexo, né, cara? Tem gente muito boa, tem gente muito ruim, tem gente que é mal intencionada, tem gente... Eu acho que todo mercado é assim, mercado né? tem. Mas muita gente que tava pelo dinheiro, né? Eu acho que como é que foi isso, cara, de lidar? Foi um processo bem diferente, porque até então eu trabalhava na parte direta, comercialização direta de produtos, atendimento direto ao cliente,
E aí, por um período da minha vida, durante alguns anos, eu tive a experiência de sentar do outro lado, que é gerenciar ou ajudar no desenvolvimento administrativo de uma estrutura que atendia os profissionais que eram os responsáveis pelo atendimento ao cliente. Então, você tem lá a parte que você vai pensar, o que eu posso desenvolver para treinamento, para ajudar esses profissionais a se capacitarem, porque você tem profissionais de vários níveis, né, e assuntos diversos. Você tem vários setores do mercado para atuar, e as pessoas às vezes entendem bem um setor, entendem mal o outro e vice-versa. Então você tem que começar a homogeneizar a informação entre esses profissionais. E ao mesmo tempo tem a parte de gestão de pessoas, que é onde você vai ter que lidar ali, conversar no dia a dia, ajudar, né? Tem a parte motivacional que você tem que ajudar algumas pessoas, nem sempre você está num dia bom, né? Eu acho que quem lida no mercado comercial, vamos dizer, quando você está na fase de comercialização de produtos, você tem os altos e baixos, né? Tem o período bom quando você faz boas vendas e tem aquele período para baixo quando você não consegue vender nada. E você tem aquele processo de venda. Então você tem de tudo. Tem aquela pessoa que estava lá porque ela gosta do setor que ela atua, tem aquela pessoa que está lá porque ela é bem remunerada no setor, mas não gosta, mais fácil porque ela é bem remunerada e ela não quer voltar não quer procurar outro setor, então tem de tudo. E aí você vai ter que lidar com tudo isso. Foram alguns anos aí de uma experiência muito boa, conhecendo uma parte mais interna de seguradoras, das empresas de investimento. Então foi uma oportunidade de novo de ampliar o leque, ter mais acesso, ter mais conhecimento, poder criar mais bagagem. E assim, mercado financeiro é um mercado de muito glamour, né, cara? Todo mundo, sei lá, a impressão que tem é que todo mundo é rico, todo mundo é bem sucedido. Mas é mesmo, né? Me fala onde é que tá, porque eu não descobri ainda não. Aí, ó, será que chegou o ano do pé na bunda lá, da planilha dele? Vai ter muito glamour, né? E não sei, a percepção que eu tenho é que isso realmente, o mercado financeiro é um segmento que paga muito bem, né? As pessoas realmente ganham bem, mas é muito suor, né, cara? E tipo assim, não é no começo. O meu começo, pelo menos, foi difícil pra caramba, né? E até hoje é muito difícil, mas assim, é muito trabalho, é muito suor. E assim, não ganhava tão bem lá no começo, principalmente ganhava quase nada. Tinha períodos que não ganhava nada, que igual você falou assim, cheio de altos e baixos, né? E a minha percepção é que tem mais gente mal sucedida do que bem sucedida. Não sei qual é a percepção que vocês têm disso aí. Eu costumo brincar que igual futebol. Você tem quantos mil jogadores hoje cadastrados e credenciados na organização aí, na CBF, por exemplo? Não sei qual que é a cláusula certa lá. A sigla, desculpa, cláusula, né? A sigla, qual que é contrato, né? Qual que é a sigla certa. Mas ao mesmo tempo você tem poucos que estão nos times de elite. E mesmo aqueles no time de elite, são poucos ali dentro que são aqueles que se destacam no sentido de ter grandes salários, grandes rendas e por aí vai. Eu acho que, da mesma forma, o jogador que está hoje daquela condição, ele começou da peneira. Naturalmente ele veio lá de um olheiro, de uma peneira, de uma escolinha de futebol e por aí ele foi criando o processo. Então ele passou por todas as etapas do desenvolvimento dele como atleta. Até o próprio Neymar aí que eu tenho como referência hoje em termos de jogador mais conhecido, embora eu não seja um assíduo acompanhador de futebol, não sou um fanático por futebol, mas dá o exemplo dele, a gente vê aí nas reportagens quando passa, ele na escolinha lá, no futebol de salão e por aí vai. Então, dentro do próprio mercado é a mesma coisa. Eu acredito eu que ninguém começa de cima, exceto o filho do dono. Né? E mesmo assim, o dono, quando ele tem uma consciência legal, ele deixa o filho começar lá de baixo para ele aprender o processo todo da empresa e conhecer bem como é que a coisa funciona. Né? Então, o processo foi mais ou menos esse, de crescimento. Né? A gente não pode reclamar do que a gente conquistou até hoje, mas ao mesmo tempo não foi acordando 10 da manhã e nem parando de trabalhar nas quintas. Né? Foram muitos finais de semana, muitas noites de trabalho, de dedicação, para a gente chegar onde a gente chegou. Né? E ao mesmo tempo, onde a gente está? A gente para? Não, a gente é meio incansável. Então nós vamos em frente
com muita dedicação, porque o jogo não chegou ao fim ainda. Se o pessoal soubesse a hora que a gente tá gravando isso aqui, inclusive, né? Se eles soubessem. O povo acha que é molezinha, né? Só vê as cachaças que eu bebo, né? Mas os tombos que eu levo, o joelho ralado, até hoje ninguém chamou pra passar um metiolate. Você falou aí a questão de mercado financeiro paga bem, né? Na verdade, eu acho assim, o mercado financeiro ele é um lugar onde você consegue gerar muito valor para o cliente e você consegue capturar uma parcela boa desse valor. Então, qual que é o bom disso? É que se você gerar muito valor, você vai ganhar bem. E a parte ruim, se você não gerar, você vai ganhar mal. Então, eu até brinco que o pessoal banaliza muito o serviço de planejamento ou o serviço de investimento. As pessoas, muitas vezes, elas têm mais trabalho para poder comprar um eletrodoméstico do que para poder escolher ali o investimento que ela vai colocar. E acha que isso vai dar certo. Depois... tem isso mesmo, né, cara? Que tipo assim, você vai comprar qualquer coisa, você lê a descrição, pega os comentários, comparativos na internet, você fica um mês olhando um produto para poder escolher o que você vai comprar. Aí o cara R$60, aí o cara põe R$100 mil no produto ali, no Bitcoin, no negócio que ele nunca ouviu falar, que não sabe precificar, porque o fulano de tal diz, e acha que isso tem chance de dar certo. Não que o Bitcoin seja bom ou ruim, não é esse o ponto. Ruim é você fazer aquilo que você não sabe. E é isso que eu vejo muita gente nesses últimos 12 anos que eu estou no mercado. É isso que eu já vi muita gente fazer. E não só da parte do cliente, né? É da parte de quem vende, né? Que eu acho que é o ponto central, né? Que o cara que vende, ele também não entende, muitas vezes, e ele não tá nem aí também, né? Porque muitas vezes o que importa é aquilo que a gente falou, que para ganhar bem, ele também precisa articular do jeito que fica bom para ele, né? Então o mercado financeiro tem várias formas de cobrança. Legal foi a questão do empreender, né? Empreender não é simplesmente abrir uma porta e começar a vender alguma coisa ou produzir alguma coisa. Você tem que saber o que você vai fazer, como você vai fazer, como você vai chegar até onde você quer chegar, né? E o que eu vejo claramente quando algumas pessoas comentam em empreender eu tenho dinheiro, eu guardei, eu vou abrir um negócio. Assim, beleza, mas você já geriu algum negócio na sua vida? Não. Qual é o seu diferencial? Veja bem... E tipo assim, você já pensou na questão de gestão de funcionários, de concorrência? Como que é isso? Não, mas eu acho que não vai ter esse problema não. Você acha ou você tem certeza? E por que você acha que você não vai ter problema? Você fez algum estudo de mercado, alguma coisa que te ajude? Eu não conheço um concorrente. Pergunta 3 concorrentes dentro do mercado e não faz a menor ideia. Ele não tem uma noção de um fluxo de caixa, de gerenciar um fluxo de caixa. Então aí ele começa a misturar as contas da empresa que ele abriu com as contas pessoais dele. Aí eu brinco, que aí você não tem uma empresa, você tem um emprego. Você criou um emprego para você mesmo. Mas você acha que isso aconteceu mesmo? Porque, tipo assim, muita gente do mercado financeiro veio do ramo da engenharia, que seja civil, e teve um momento que muita gente ficou desempregada, né? Que teve aquela crise, né, da construção, né? Empreendedorismo por necessidade, não por oportunidade. Sim. E aí eu acho que consequentemente o mercado financeiro teve um boom. Hoje o mercado financeiro é um dos mercados que mais cresce no planeta, né? E aí é mais ou menos aquela história que a gente falava. O servente virou pedreiro, o pedreiro virou mestre de obra, né? Todo mundo foi promovido. E o sentimento que eu tenho é que aconteceu isso no mercado financeiro. Né? Não sei se vocês tiveram essa percepção também. Então, o cara tem a menor condição, houve a necessidade. Nós temos empresa aqui, grandes, em Belo Horizonte, que a gente está aqui, os caras contrataram todo mundo, né? E pronto, só porque tem a demanda, né? E que aí você vai formar o profissional ali, vamos dizer assim, na marra, né? Você está precisando de gente, você tem uma pessoa disposta a aprender aquele ofício, então bora para dentro e vamos formar o cara aqui dentro. Então isso também é possível, né? Mas assim, tudo é uma questão de necessidade. Se você tiver condição de procurar um profissional que está mais alinhado, ok. Mas se você também tiver condição de formar esse profissional dentro de casa, ok também. Mas né? Você não acha que o cliente paga um preço muito caro por isso? Com certeza, porque aí você, em alguns momentos, você vai colocar esse cliente vai estar de frente com um profissional que talvez não tenha a experiência e a capacidade de orientá-lo da maneira correta.
E não por maldade, talvez, ou pela falta de experiência, porque, como toda profissão, eu não vou operar um joelho com um médico que não tem experiência em joelho. Eu vou pedir, Igor, assim, eu acho que vale a pena você tirar o jaleco de profissional de investimentos, né, e tentar se colocar ali no lugar do cliente, de o que o cliente precisa saber, o que ele precisa perguntar, o que ele precisa ver, para poder chegar na conclusão de que, pelo menos, essa distinção, né? distinguir, pelo menos sair das armadilhas, sair da furada. O que você acha ali que seriam os principais pontos? Assim? Essa é uma pergunta difícil. Uma pergunta difícil. Saber, principalmente, qual que é a experiência desse profissional, né? Se você tem algum histórico, alguém que possa validar um pouco do trabalho que ele fez. A gente fala que tempo de mercado não significa muito. Para alguns mercados significa, outros não. Isso pode fazer diferença? Pode. Né? Então, acho que o tempo de experiência que a pessoa tem naquele setor, o número de famílias, pessoas que ele já atendeu, talvez possa fazer um sentido. Né? Eu prefiro um piloto com 40 mil horas de voo do que com 4 horas de voo. Né? Então, eu prefiro. Mesmo que o avião seja ruim. Aí eu prefiro um piloto com experiência. E o que é legal, porque, por exemplo, o CFP, todos nós três aqui temos, ele já exige que, para você ser aprovado na prova, você já tem que ter experiência. Então, não é algo obrigatório para você atuar no mercado, mas é algo que já certifica o cara. Certifica, né? que você tem experiência. Não é um aventureiro. Ninguém Exatamente. vai pagar um valor caro para fazer a prova. É caro para você manter, né, a certificação, se você realmente não gosta daquilo que você está fazendo, né? Não faz o menor sentido. E tem que estudar pra caramba, né? Que é um detalhe importante. Essa história de certificação, eu acho que assim, a certificação não garante que aquele profissional é profissional de verdade, mas eu acho que melhora muito a média, né? Isso. Então, se você pega a média dos certificados, a chance de você acertar já aumenta muito. E aí, principalmente nessas certificações mais difíceis, que é o caso no CFP, que é o caso no CGA, que é o caso... Às vezes, aquela formação básica é só para a pessoa atuar no mercado, ali ainda todos que estão ali dentro têm que ter, então aquilo não diferencia muito. Mas quando a gente está falando do CFA, do CGA, do CFP, que são as principais, as mais difíceis do mercado, eu acho que o que eu enxergo, até, assim, pela experiência que eu já tive, é que a média é muito melhor. Até mesmo né? Você começa a fazer um filtro, né, um filtro natural. Se um cara entende mais de produto, né, de uma certa forma, mas ele pode até não estar totalmente ligado na estratégia do planejamento como um todo, mas ele não vai te recomendar possivelmente produtos ruins, né? Que o cara já tem uma noção, o cara estuda. Geralmente a gente começa a diferenciar, né? O cara que tem uma certificação, igual o Fernando falou, mais complexo, no mínimo ele é estudioso, né? Porque as certificações são difíceis, né? De tirar, as provas são complexas, são longas. Eu acho que tem uma outra coisa aqui que eu não sei se vocês concordam, faz muita diferença na hora de você escolher um profissional, né? Aonde ele está vinculado, como que é a forma que ele atua, né? Se ele é remunerado pelo produto, se ele é remunerado pelo cliente, eu acho que isso faz total diferença, porque assim, hoje a gente vive numa competição muito grande dentro do mercado. Você tem um cara que está no banco, numa instituição grande, ele é remunerado pela instituição. Então, muitas vezes, ele é muito bem intencionado, mas tem muita limitação de atuação. Só que você tem muito profissional no mercado que o cara não está nem aí, porque a remuneração que ele... Para ele ganhar bem, né, ele precisa te vender produto ruim. Né? O mercado financeiro tem essa característica. Os produtos que pagam melhor, geralmente, eles são péssimos. Né? Então, acho que a forma como você perguntar para o cara, como é que você ganha? Porque muito cliente fala assim, não, mas o cara não me cobra nada. Como é que ele ganha dinheiro então? Como é que ele é pago, né? Ele é uma ONG. Tá fazendo caridade. E mais do que saber como que a pessoa é remunerada, eu acho que é exigir essa transparência. Até não tem problema, né, da pessoa ser remunerada, ela não está fazendo nada proibido, ela não está cometendo nenhum crime, mas você precisa saber de que se você está dando a chave galinheiro pro lobo cuidar você tem que pelo menos ficar esperto ali, entender muito bem e exigir essa transparência. Eu acho que esse é o principal ponto. Uma observação que eu tinha muito é o seguinte:
esse profissional que te atende, ele joga no mesmo time que o seu? Ou ele joga contra? Né? Mas o que você quer dizer com isso? É justamente isso. Ele está alinhado com o seu propósito, no sentido de fazer, de fato, você evoluir dentro do seu planejamento financeiro, do seu patrimônio. Se ele estiver nesse alinhamento de fato, te ajudando, trazendo essa linha, igual o Fernando falou, não é o problema ele receber pelo produto. Mas onde que está o problema? É o cliente não saber sobre o produto. Porque aí, como é que você vai mensurar se ele está jogando o seu time ou não? Então, eu costumo dizer que aquela questão de simples confiança, você abanar a cabeça ali concordando com tudo, nem sempre é o melhor caminho. Então, por menor que seja o seu conhecimento, eu acho que todo mundo deve buscar um mínimo de informação sobre alguma coisa. Se você quer dirigir, você não precisa ser o melhor piloto, mas você tem que saber dirigir. Então, se você quer entender um pouco sobre o seu dinheiro, é bom você entender um pouco como a dinâmica funciona. Você não precisa entender, analisar. A sua função não é analisar um ativo de renda fixa, analisar uma empresa, analisar um fundo, mas como é que funciona isso? Quais são as regras desse sistema? Né? O que é uma taxa? O que é uma performance? O que é um spread? Entender o que é uma renda fixa? Né? Eu acho que isso é importante que o cliente também tenha essa noção básica, porque aí ele começa a entender um pouco de que lado que o cara está jogando. O profissional que o atende, ele está jogando de qual lado? Quando ele começa a oferecer uma única bandeira, aí eu só ofereço um produto de determinado lugar. Mas será que aquele cara é bom em tudo? Tudo que eu ofereço para ele é bom? Daqui a pouco o Igor vai soltar aqui, né? E arrasta pra cima aí tudo que você precisa saber para não ser enganado. Nosso curso. Não é bem assim não. Então, qual que é o ponto? Normalmente, quando você vai trabalhar de maneira independente, eu acho que todo mundo tem uma capacidade melhor em algum determinado assunto. Né? Ninguém é bom em tudo. E se alguém falar que é bom em tudo, eu tenho uma dúvida, porque é meio difícil. Sabe qual é o comparativo que eu faço? Assim, o mercado financeiro ele é muito imaturo. Então, ele é um mercado novo. A gente só tinha o canal bancário há 15 anos atrás, quando a XP começou a inventar essa história de shopping center financeiro, trazer essa história do funcionava nos Estados Unidos para cá. E aí, quando a gente olha, por exemplo, mercado de carros, todo mundo sabe mais ou menos quanto custa um carro. Apesar de carro agora aumentou tanto de preço que a gente perdeu um pouco a referência. Mas todo mundo sabe que existe uma tabela FIB. Mas foi na minha referência, né? Que eu sou péssimo com referência de preço das coisas. Cara, pra mim até hoje eu falo um Uno é 20 mil. Um Uno é 20 mil. Você tá no Costa de 10 mil aí. Fernando, eu falo assim, Fernando, vamos comprar tal coisa ali no shopping comigo. Aí chega lá, sei lá, 100 reais. Caramba, esse trem não era 10? Aí o Fernando era 10, há 20 anos atrás era 10 mesmo. Mas o que eu falo é assim, então quando você vai comprar um carro, as pessoas já são mais maduras, elas comparam, elas conseguem saber. Agora, a maioria das pessoas não sabe quanto custa, qual que é o preço justo de um fundo DI? Qual que é um preço justo de um fundo multimercado global? Isso não é trivial para a maioria das pessoas. Então, a pessoa precisa saber um mínimo e precisa questionar um mínimo. E exigir essa transparência. Eu acho que se o mercado é imaturo, imagina os clientes que estão ali preocupados em ganhar o dinheiro dele no dia a dia, né? As pessoas, os investidores, vão ser muito imaturos a nível disso também. Acho que a tendência do mercado é o quê? O cliente começar a exigir mais. Falar, eu não quero que você seja remunerado pelo produto, eu quero que você seja remunerado de tal forma, ou eu quero que você seja remunerado pelo produto e eu quero que você me fale quanto que você está ganhando com cada produto que você está me oferecendo e me mostre isso. Talvez eu seja um pouco enviesado por não receber nunca, né, do produto, né, e isso acaba, né, deixando a gente, até comentando, o negócio falou, não é um problema o cara ser remunerado pelo produto, desde que seja transparente. E aí tem um ponto que você falou, na analogia do carro, né, porque, por exemplo, você pensa uma pessoa que vai comprar um carro e não entende nada de carro, geralmente o que vai acontecer é que ela vai levar um amigo, um parente, alguém que domina o assunto, para pelo menos no mecânico de confiança, para pelo menos os aspectos principais ali, você não... Agora, com investimento, o cara acha que não precisa, né, cara? Ele vai na concessionária, compra de qualquer jeito
e não tá nem aí para qual acessório que você quer, escolhe esse aqui, então, bom. Então esse é o ponto que eu falo que essa questão que o Fernando falou faz todo sentido, né? A transparência, o alinhamento e o nível de informação básico que eu acho que todo mundo tem que ter. A gente tem que ter interesse com aquilo que é nosso, né? O famoso ditado, né? Quem gosta do boi é o olho do dono, né? Mas não necessariamente o dono é que tem que colocar o alimento para o boi todo dia, mas ele tem que saber que tipo de alimento ele tá comprando para ser servido para o boi dele. Então eu acho que essa noção básica é fundamental para todo mundo, mas é lógico. Como você vai conseguir isso? Hoje, no mundo, hoje com tanto acesso à informação, todo mundo é especialista em tudo, né? Então, aí que vem o outro cuidado. Qual que é a minha fonte de informações? Aonde eu vou buscar essa fonte de informações? Fica tranquilo que eu não vou colocar link nenhum para comprar curso comigo. Eu não vendo mais curso. Teve um cliente que me mandou outro dia um vídeo do cara oferecendo um consórcio como ele chamou de renda fixa. Já começou mal. Eu não lembro. Tipo assim, renda fixa plus. Que era tipo assim, uma renda fixa melhor. Era tipo, se você comprar um tesouro, mas por quê? Você vai comprar 5 consórcios, e aí você vai pegar, e a cada consórcio que você compra, na hora que você for contemplado, você vai pegar a carta, você vai usar para pagar os outros consórcios. Aí, então assim, aí o cara me mandou e eu falei assim, cara, esse cara tem que ser preso. No meu ponto de vista, ele tem que ser preso, porque ele tá vendendo isso na internet. Então a internet, ela deu voz para qualquer um falar qualquer coisa, né? Exatamente. A pessoa não tem muito critério para decidir, até quem tá vendendo, né? Ela foi num treinamento, alguém vendeu essa ideia para ela, e ela vai só simplesmente repassar. Repetir. Então esse cuidado, a fonte de informação que você vai buscar é muito importante. Renda fixa turbinada. Então você tem aquele negócio. Se você vai na feira e vai numa barraca que só vende banana, pergunta para ele qual a melhor fruta que tem. Ele vai te falar, é a banana. Tem aqui, ó. Com certeza ele vai te levar a banana. Vai nem te fazer pergunta se é para café da manhã, almoço, jantar. É a banana, né? Para todos os momentos da sua alimentação. Um monte de cálcio. E se eu for para outra barraca que vende outra fruta, ele vai falar a mesma coisa. Agora, se eu vou para um profissional que não vende fruta, mas que consegue avaliar o meu perfil de consumo, ele fala assim, olha, para esse horário do dia, você precisa de um queijo com ovo. Já nesse momento aqui, você precisa de um suco dessa fruta. E essa precisa de banana, às vezes. E banana vai ter banana. Vai ter banana sim. X quantidade. Você vai voltar lá no cara e vai comprar banana. Mas você não vai comprar só banana. Porque senão você vai enjoar de comer banana. Então é mais ou menos isso, a fonte de informação. Você vai procurar onde? E aí tem outro, esse é o grande problema também, como você comentou, do mercado. E aí eu falo assim ainda, porque no mercado de frutas, alimentação, ninguém se aconselha com o cara da feira. Mas no mercado financeiro é exatamente isso que faz. Então o mercado financeiro é engraçado, porque assim... É tudo fora da vida de todo mundo, né? Tudo que o cara faz na vida dele, pra tudo, ele vai comprar um imóvel, ele faz uma série de coisas. Ele vai comprar uma eletrodoméstico, ele faz uma série de coisas. Ele vai comprar uma fruta, ele faz uma série de coisas. Agora, ele vai pro mercado financeiro e faz tudo ao contrário. E a gente não tá falando aqui que o cara... não, esse cara não é inteligente, ou esse cara não tem estudo, não tem acesso à informação. Não, são pessoas que juntaram dinheiro, que têm boa condição. Mas mesmo assim, mercado financeiro é um bicho diferente. Um modelo. Acho que é por isso que a gente apaixonou pelo mercado financeiro. Eu acho que é interessante a gente fala, né? Quantos anos você estudou para se formar naquilo que você faz? Quanto tempo de estudo você dedicou àquilo? Tudo bem, pode ter algum momento aí que você não dedicou tanto, mas você ficou lá, você frequentou aula, leu livro. Tem hora de voo, né? Você tem hora de voo, né? E aí, quando você vai falar de gerir dinheiro, as pessoas acham que não precisa dedicar tempo. Vamos dizer, você quer fazer uma boa gestão de renda variável? As pessoas são capazes de fazer isso sozinhas? São capazes de fazer isso sozinhas. Mas você tem que dedicar tempo. Você está disposto a dedicar 4 horas por semana, pelo menos, para poder estudar? Porque você está falando de ser sócio de um negócio. Você vai entregar o dinheiro para a sociedade e não vai olhar para ela? Eu vou abrir uma padaria ali e não vou nem lá na porta. Como é que essa padaria vai andar? Você acha que ela vai andar sozinha? Não, porque tem gente lá trabalhando. Beleza, mas o que eles estão fazendo lá? Você não se interessa por isso? Então,
você tem que se dedicar. Só que as pessoas acham que não precisa se dedicar. Eu costumo falar que tem 3 tipos de pessoa, né? A pessoa que não faz nada, né? Vai tocando e deixa lá debaixo do colchão. Tem gente que deixa na poupança ou em qualquer lugar. Eu falo assim, tem outra forma de fazer que é o seguinte, é você estudar, fazer o que a gente fez, né? Dedicar tempo, estudar pra caramba e fazer por conta própria, né? Isso, igual você falou, é viável isso. Mas isso custa caro, isso tem um preço, né? Você tem que pagar um pedágio. E as diferenças não estão nas grandes movimentações, estão nas pequenas, né? Numa melhor eficiência tributária. São pequenas contas, e no dia a dia, ninguém para fazer essas contas. E no longo prazo vai fazem gerando muita diferença. Né? Então você vai ter a questão do imposto sobre o produto, de taxas, de corretagem. Então, a gente costuma dizer que o dinheiro grande, no sentido de ganho, de remuneração, não vem nas trocas de ativos, não vem na troca de estratégia. Vem no balanceamento adequado do perfil. E quantas vezes eu já escutei, essa semana mesmo eu escutei de uma pessoa que eu comprei e vendi, mas se eu tivesse ficado com a ação, hoje eu tinha ganho muito mais do que eu ter tentado acertar a hora de comprar e a hora de sair. O que eu mais conheço é o pessoal que sabia que o Bitcoin ia ser bom lá em 1980, né? Que nem 2005 já estava falando de Bitcoin. Mas não comprou. Mas ninguém comprou. Aí quando ele bate 80 mil, aí todo mundo quer comprar. Aí ele volta para 20, todo mundo quer vender. E aí dentro do terceiro é que eu falo, é exatamente o que você falou. Como que na vida normal do cotidiano a gente trata as coisas de uma forma e na vida financeira a gente trata de outra. Eu falei desses dois, né? Que um é não fazer nada, o segundo que é estudar e o terceiro é terceirizar. E é exatamente assim que a gente faz com o médico, não é? Você não vai estudar com advogado, você vai estudar medicina para tratar uma dor? Não. Né? Isso custa caro. Por que você vai no médico? Porque é mais barato, porque você terceiriza essa responsabilidade com um cara que já estudou por você. Por que você vai no advogado? Porque o cara já estudou. Por que você vai no arquiteto? Então imagina se tudo na sua vida você tivesse que estudar, dedicar tempo para executar. Primeiro que você não ia nem ter tempo suficiente para fazer o que você tem que fazer, né? Porque não tem como. Fazer nem o que você já faz. Que dirá fazer coisas novas que você tem que gastar tempo. E aí assim, não é querendo puxar a sardinha para o que a gente faz, mas eu acho que... já puxando. Mas já puxando. É porque é o seguinte, não tem coisas que você não vai terceirizar na sua vida. Isso é lógico. Então, mas você tem que começar a colocar pesos e medidas, porque é o que eu falei, o cara coloca uma parte relevante do patrimônio, e patrimônio é suor, é tempo de trabalho que você teve para juntar aquilo, e a pessoa coloca aquilo de qualquer forma, aí não faz sentido. Então, se for tô pegando o troco do pão e fazendo uma graça, é uma coisa. Mas não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de gente que pega o patrimônio e tá fazendo isso. E geralmente não é pouco, né? E mesmo que fosse pouco, né? O pouco para aquela pessoa que trabalhou pra caramba e conquistou, já é representativo pra caramba, né? Foi o suor, né? Mas aí vem um lado também daquela ideia que se vende, agora eu não sei quem compra essa ideia, de as coisas vêm fácil, né? Nada é fácil. Né? E aí você vê claramente as pessoas ainda caindo em processos de pirâmide. Aparecem aquelas ideias de ganhos totalmente desproporcionais. 5, 10, 15% ao mês. 3 milhões de pessoas no Brasil, se eu não me engano foi isso que saiu o número aí esses dias. Que a estimativa é que 3 milhões de pessoas já caíram em pirâmide. Pensa pra você ver, olha se faz sentido que eu faço. O nosso papel, porque assim, até é um pouco contraditório o que eu vou dizer, e para quem o discurso na hora da venda é um pouco diferente disso. Que o nosso papel não é enriquecer a pessoa, efetivamente, né? E a pessoa acha que é contratar a gente para deixar ela rica. A gente vai trazer mais eficiência para a gestão do patrimônio, né, cara? Quem vai enriquecer é o mesmo, né? Poupando, trabalhando, né? Tendo disciplina na hora. Tem duas coisas que a gente não pode fazer. Gastos. Só que você vê, não, vou alavancar, porque aí se eu ganhar, eu ganho 10 vezes isso daquilo que eu investi. Mas se você perder, você perde 10 vezes o que você colocou. Né? Mas a ideia é sempre que vai dar certo. A pessoa é muito otimista, e as pessoas são sempre muito otimistas, e aí acaba perdendo muito. Ou seja, o que podia fazer gradualmente, eu sempre falo, eu prefiro ter um crescimento contínuo
e consistente do que um ganho uma única vez exorbitante. Porque isso não vai acontecer toda vez. Só que aí é monótono, é chato. É diferente. É longo prazo, né? As pessoas querem o bem-estar no curto prazo. E por isso que ela vai para o consumo, né? Que é muito mais prazeroso. Né? Ou ela vai com o dinheiro fácil, né? O dinheiro fácil. Porque aí ela vai ter que guardar pouco para ganhar muito. E ela pode viver a vida que ela sempre quis, desde o início. E não é bem assim que funciona. Só que na prática é bem a teoria é diferente. outra. Eu vejo que o longo, esse negócio também de querer muito, vem muito também da pessoa que não fez o para casa a vida inteira, né? Aí chega nos 45 do segundo tempo, ela quer um milagre. Aí não vai ter jeito, vai ficar mais difícil. Aí realmente você até entende, né? Ou você vai e faz isso mesmo, ou não então, tem nem jeito, porque né? é muito, assim, o enriquecer, né, que muita gente fala, talvez o pé na bunda, a independência, ela nada mais é do que um estado de tranquilidade emocional. Né? Agora, isso é construído. Porque para você atingir isso lá na frente, lógico, qual maior o seu nível de despesas do cotidiano, mais complexo é você chegar a esse ponto. Isso é fato. Então, você tem que estar disposto a escolher. Você quer ter uma qualidade muito elevada e aí ter mais dificuldade de atingir essa qualidade, ou você já é confortável e feliz com um determinado item. Então, aí vem um pouco do propósito de vida, aí vem um lado muito mais pessoal de cada um. Aí o que você quer para você? A gente falou aqui um monte de coisa que serve tanto para quem quer trabalhar no mercado financeiro, né? Quem está começando, ou quem já tem uma certa experiência, quer fazer uma transição, né? Porque o mercado está em evolução o tempo todo, quanto para o cliente, né? Para o consumidor final, o cara que vai contratar a gente. E assim, tipo, disso que a gente está falando, eu lembro lá atrás, né? Que você mudou, né? De novo. Você ficou, voltando um pouquinho nessa história, você ficou um tempo mesclado entre a parte de seguros, né? Gerenciando um time gigantesco, e a parte de investimentos, até que finalmente você falou assim, cara, eu vou o casamento retomou, né? E você voltou e decidiu que era ali o seu caminho. Assim, por que isso aconteceu, cara? Porque, tipo assim, o que eu acho, né, pelo que a gente já conversou, é que foi justamente por esses motivos aqui que a gente está conversando, né? Que é o alinhamento de interesse do cliente. Exato. E o alinhamento nosso, né? De pensamento. De pensamento, né? E propósito de vida. O que você quer? Você quer fazer alguma coisa por dinheiro? Você quer fazer uma coisa porque você gosta? Ou você quer fazer uma coisa que você gosta e que você é bem remunerado por isso? Né? Então chegou um momento da minha vida que eu falei, olha, eu estou na hora, eu estou no momento da vida também que eu tenho que buscar me realizar profissionalmente. Não que eu não goste daquilo que eu fazia, mas eu gosto mais de uma área. Eu sempre gostei, sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro. Então, assim, por que não me dedicar somente a isso? Eu ainda brinco, eu ainda gosto de umas aventuras, né? De você é um cara que gosta, eu né? Gosto de uma aventura. Gosto de uma bagunça. De uma confusão. Gosto de investimento em negócios iniciais, em startup. Eu gosto desse tipo de negócio. Né? E eu acho que talvez também pelo propósito de ver alguma coisa acontecendo e crescer. Né? De construir algo. Mas não é hoje o meu fim. Né? Eu me proponho ficar o tempo calculado, né? É um risco calculado. Eu vou aquilo ali pensando até onde eu posso ir, que aquilo não vai me afetar dentro do meu planejamento pessoal. Né? Mas eu gosto de arriscar nesse sentido, de buscar alternativas diferenciadas. Mas chegou um momento que eu falei, eu preciso fazer algo para mim. Porque aí sim eu vou me sentir bem. Eu estava lá, as coisas estavam acontecendo, estava tudo muito bom, mas e aí? Faltava alguma coisa. E o que faltava? Né? Voltar para o casamento. Casamento dos meus ex-sócios. Por quê? Porque ali eu estava muito mais alinhado com o propósito. Ali era um propósito pessoal, de vida, onde o tipo de perfil de consumo a gente pensa igual. Ali todo mundo pensa em poupar, entende todo mundo mão de vaca. Já entendeu tudo aí, né? Todo mundo ali está pensando em trazer um benefício final para quem ele atende, né? E ajudar essas pessoas para o cliente. Então eu falei assim, ali eu preciso estar ali, né? Ali que eu quero estar pelo resto da minha caminhada profissional. Você vai atingindo alguma coisa, né?
a minha história foi um pouco diferente de vocês, assim, tanto sua quanto o Fernando. Vocês foram o cara que começaram, porque vocês gostavam muito do mercado financeiro. Eu entrei no mercado financeiro por causa da necessidade. Já contei isso em outros, eu precisar trabalhar, né? E eu tive a certeza que eu estava fazendo a coisa certa justamente num desses eventos, né? Quando eu voltei de um desses eventos, eu falei para Fernando, eu não ouvi a palavra cliente, né? Porque o pessoal não pensava no cliente. E eu falei, cara, todas as conversas eram comissão, que não sei o quê, e eu voltei falando assim, Fernando, eu tenho certeza do que o que a gente faz é o que eu quero fazer mesmo, porque a gente pensa muito no cliente, né? E eu imagino que foi isso que te atraiu também, assim, né? De voltar, né? De pensar no cliente todo, né? Sempre assim, desde na época de seguro, eu sempre tive esse foco de levar para ele aquilo que ele realmente tinha necessidade, né? De mostrar e trazer para ele também informações claras e transparentes de onde ele ganhava no lugar e perdia no outro. Por quê? Porque é o que é bom para você. E ali você gera também essa confiança quando o cliente atende e aí que começa toda essa relação. Não é o caminho mais rápido. Não, é o caminho mais lento. É um caminho mais lento, mas com a base muito sólida. Muito sólida. Mas dá para fazer. Eu acho que, assim, o que a gente conseguiu ver ao longo do tempo é que dá para fazer, não é o caminho mais rápido, mas também depois que você cria essa base muito sólida em torno disso, e que a coisa começa a andar, também é uma locomotiva que não para. Aí você começa a ganhar, você ganha escala no sentido de crescimento de forma exponencial. E sustentável. Então, vamos dizer assim, você tem que tirar o avião do chão. E até você chegar na condição de voo de cruzeiro, é o esforço que você tem que fazer para chegar lá. Mas depois que você está lá em cima, você tem que trabalhar para se manter lá. A produção vai colocar lá no vídeo, lá, contando quantas metáforas que a gente já fez aqui durante nisso a gente é bom, né? De contar metáfora. Metáfora número 23. Assim, cara, também uma outra dúvida, assim, você não precisa responder em detalhes, né? E nem se você não Quanto quiser. você tem na sua Não, mas foi um negócio que, pra quem... O pessoal acha que tudo é moleza, né? Que tudo é fácil. A gente tá romantizando muita coisa. A gente conta a história, né? Aconteceu isso. É só a jornada do herói, Parece que foi tudo muito fácil, muito simples. Não dá tempo de contar todos os percalços, mas senão principalmente... vai ter gente chorando também no meio do caminho, a gente não quer ninguém triste aqui. Nessa última transição, foi tipo assim, foi uma transição, você teve muito problema na ruptura, ou foi tipo assim, não, foi à vontade de todo mundo, tipo assim, houve briga, né? É a polêmica, né? Tem que fazer o código. Teve briga na dissolução da sociedade, ou foi muito tranquilo, foi algo que já estava mais ou menos esquematizado? Foi algo que foi construído ao longo do tempo, né? Eu me desliguei num ciclo, mas o processo de desligamento começou há um ano antes. Então, ao mesmo tempo que eu já tinha indicado que eu não continuaria no projeto, ao mesmo tempo eu falei, aquilo que está em andamento, que eu controlo, eu vou continuar conduzindo até eu entregar. Né? E aí eu me programei para fazer esse desligamento no prazo correto. Né? Então eu fiquei algo próximo de 6 meses a 10 meses na transição, até a hora que eu falei assim, olha, a chave de casa está aqui, estou te devolvendo e estou indo para a nova casa. E entreguei a casa. E você vê que tipo assim, hoje você está convicto de que você tomou a decisão correta. Assim, total. Né? Sei, graças a Deus eu estou convicto disso. E tipo assim, cara, eu percebi isso no você, e o Fernando pode afirmar que, tipo assim, para fazer transições a gente tem que abrir mão de muita coisa. Eu sou expert nisso. Né? Eu vi que você não foi o cara que se apegou, né? Tipo assim, a sua base de clientes, inclusive, você teve uma tranquilidade de fazer uma transição daquele cliente que, por exemplo, não tinha mais o perfil que você ia atender. E muita gente fica apegado a isso, né, cara? E às vezes, pra gente crescer, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? E eu vejo até hoje colegas que ficam assim, cara, eu não posso abrir mão. E eu já vi você dando dica, cara, você só vai crescer se você abrir mão disso aí. Na verdade, você tem que passar pela transição. Né? E a transição, depende do que você busca, vai ter que fazer trocas. Né? O que eu posso dizer é que eu não abri mão
do cliente. Eu deixei de atender um amigo. Né? Eu busquei atender bem as pessoas e aquilo criou para muitos ainda. Hoje eu tenho muitos como amigos. Né? Pessoas que eu me relaciono, que a gente conversa. Então, acho que isso ajudou. E é um momento que a pessoa também que está ali do seu lado e viu o bom trabalho que você fez, ela fica feliz com isso que está acontecendo. Que ela fala, pô, você não vai me atender mais, mas eu entendo o motivo, porque hoje você cresceu. Você, para continuar, eu sei que você tem que seguir, mas eu sei também que, ao mesmo tempo, a pessoa que passou a atender essa pessoa na minha ausência é uma pessoa que ele também vai ter confiança, porque eu ajudei nessa transição. E ela sabe, ó, se eu confiei ao Igor esse tempo todo, essa informação, não é possível que agora essa pessoa que ele está me indicando vai pisar na bola. Você não vai estar alinhado. Você não está largando, né, cara? Não estou largando. E ao mesmo tempo, muitos ainda me chamam. Você está ali. Como é que tá? Eu brinco. Meu telefone é o mesmo há mais de uma década. Tem uns caras picaretas aí que trocam o telefone todo dia, você liga pra ele e mudou de número. Fora os números que desaparecem de repente. Então, assim, o meu número de celular é o mesmo. Então, se a pessoa salvou na lista de contato, deve ser desatado comigo, ela vai falar. Às vezes eu brinco, né? Pode ser que agora eu demore um pouco a responder. Quando eu chego em casa, tem lá 25, 30 mensagens para responder e às vezes eu não consigo dar retorno a todo mundo no mesmo dia. E eventualmente até tem casos que passa de um dia. Mas eu dou o retorno a todo mundo. Então eu não sou inacessível. Então se a pessoa tem uma dúvida do que está acontecendo lá, muitas vezes me liga. E muitas vezes me liga para um assunto que não tem nada a ver. Mas por quê? Porque ele tem um vínculo de confiança. Eu acho que esse é o grande ativo da nossa área, né, cara? Porque o cliente ele confia mais do que na marca, mais que qualquer coisa, ele confia na pessoa, né, cara? O Fernando fala muito disso. O nosso negócio é um negócio de pessoas, diferente da indústria que você chega lá, injeta dinheiro, compra maquinário e faz acontecer. O seguinte, uma coisa que é muito importante que eu falo é que você de fato vivencia aquilo que você passa. Porque é muito fácil eu falar para você consumir A e eu só consumo B. Mas quando você fala para a pessoa consumir A e mostra para essa pessoa que você também consome do A, ela entende. Ele não vai estar me levando para um lugar que faz mal para ele, já que ele está no mesmo lugar que eu vou. Agora, o tempo filtra muito isso, né? Eu vi uma frase essa semana que eu achei interessante. É fácil você enganar pouca pessoa, um pequeno número de pessoas por pouco tempo. Mas é difícil você enganar muita gente por muito tempo, né? Então, acho que aquela questão de olhar o tempo que a pessoa está, conversar com pessoas que estão com ele há muito tempo, isso mostra isso, porque não se sustenta quando não tem verdade, não tem sinceridade, não tem aquilo que realmente você acredita. Com essa frase aí eu vou puxar pro final. Caramba, já dá um corte aí, ó. Da produção aí, já pode fazer o corte. Assim, pra gente realmente ir pro final, eu queria depois, né, é o nosso primeiro podcast, né, muita coisa hoje deu errado, né, a gente conseguir gravar tudo, que depois você voltasse até pra gente poder falar também de produtos, né, da sua experiência como ali lidando com o cliente, né, você trabalhou muito tempo com previdência, o mercado que evoluiu muito ao longo dos anos, então a gente podia conversar depois um pouco sobre isso. A legislação mudou muito, né, nos últimos anos. Então, assim, pra gente, pro final, assim, não sei se o Fernando tem mais algum ponto, mas eu queria que você, assim, você contasse pra gente, né, nesse final, tipo assim, um case que você se orgulha, assim, não sei se você vai lembrar aqui agora, pegando surpresa, né? Tipo assim, um case que você se orgulha, assim, de falar assim, cara, isso eu fiz e, tipo assim, é um case que eu gosto de contar pros outros, aconteceu com o cliente, Fernando, tipo assim, conta um lá que ele praticamente aposentaram o cliente lá, né, com uma mudança muito vasta. Teve algo, assim, que te chamou muita atenção, de algo que você fez pra alguém, que deu muito certo? Alguns pontos, assim, que me chamam a atenção, assim, tem pessoas famílias que estão comigo hoje há talvez algo próximo de 10 anos. Então, isso é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Porque, como o Fernando comentou, ninguém fica 10 anos com você se ele estiver sendo enganado nesse tempo todo. Né? Muito pelo contrário. É uma linha de confiança muito grande. Então, isso é um ponto que é uma característica, algo que me deixa muito satisfeito nessa jornada. E um ponto que me traz uma referência
e uma gratidão, uma felicidade muito grande, é um caso simples de uma pessoa que nem se tornou um cliente meu, mas aquela ideia que você comentou, quando alguém te procura, escute. Você pode ajudar com palavras muito simples. Mas tem um caso de uma profissional autônoma que me deram o meu telefone para ela. Em algum momento, nos últimos anos, aí ela me procurou e eu simplesmente parei para ouvi-la. Ela tinha dívidas muito elevadas, uma situação pessoal complicada, e o que eu fiz, nada mais, nada menos, foi orientá-la. Eu gastei lá talvez umas 4 horas numa primeira reunião com essa pessoa, até que ela me contou tudo, e eu ouvi bem, falei assim, olha, ela olhou e falou assim, mas eu não tenho perfil para ser sua cliente, né? Eu falei assim, não, mas se você chegou até aqui para conversar comigo, tem algum motivo, e eu quero te ajudar de alguma forma. Então deixa eu pensar no seu caso, e eu vou ver o que eu consigo fazer para te ajudar. E aí eu escutei, pensei o que eu podia fazer, e aí eu chamei ela de novo para uma reunião no meu escritório e falei assim, olha, eu pensei nisso aqui, nesse planejamento aqui para você. Isso faz sentido para você? Faz. Só que eu vou precisar muito da sua ajuda. Quem vai executar isso aqui é você, mas eu vou te ajudar. Eu vou te orientar e vou te acompanhar para você conseguir sair dessa dívida, parar de pagar. Imagine você hoje... mandou a planilha do pé na bunda, cara. Do pé na bunda não, mas uma outra planilha. Mas a ideia é, imagine você hoje ter um salário, vamos colocar em números básicos, né? Você tem 100% de algo e você chegar a um ponto onde 60% daquilo que você ganha é de pagamento de dívida. E só sobra 40% para você se manter e manter sua família com seus filhos. Espiral, né? Tá cavando e jogando até isso. Chegando, e ao fim, né? Ou seja, ela ia falir como pessoa. Né? E isso é uma gratidão muito grande quando a pessoa, depois de alguns meses, né, bons meses, porque não foi uma mudança de chave da noite para o dia, ela me mandar um singelo presente. Ela sabia que eu gostava de doces e ela mandou entregar na minha casa uma cesta com os doces desse lugar que eu gostava. Isso é então, bacana. assim, e uma mensagem de agradecimento, porque eu fiz diferença na vida dela, da família dela. Isso é legado, né, então, cara? acho que isso é o que você deixa de mais valor em tudo que você faz, todas as noites dormindo tarde, o tempo que você fica longe da sua família ali, é nesse momento que você fala, nesse momento que você arrepia. Você fala assim, e cara, negócio desse você não faz pensando em recompensa, né? E ela muitas vezes vem como consequência, né? Tipo assim, a pessoa conhece alguém que precisa do seu serviço, ela vai indicar, né? E naturalmente as coisas vão crescendo, né? Dentro da carreira. E também, assim, do último ponto, né? Que a gente falou de um case que você se orgulha, né? De você contar de um case que você fracassou, cara. Porque, tipo assim, uma vez eu contei pro Fernando que ele vivenciou isso comigo, né? Eu tava começando, cara, não tinha a menor noção, só no esforço, né? Eu só tinha esforço. E aí eu não sabia, o cara me perguntou o que significa CDI, eu não sabia. Eu sabia o conceito, mas ele me perguntou o que era a sigla, eu não sabia. Aí eu fui no banheiro, falei, cara, aí o que eu fiz, né, na hora foi falar assim, eu te respondo isso, bom você ter perguntado, eu vou falar disso no final. E aí, no meio ali da apresentação, eu pedi pra ir no banheiro, aí eu mandei uma mensagem, Fernando, o que é CDI? Na época não tinha internet, era até SMS, né? Aí o Fernando, tal. Aí deixei passar, né, fingi que nada aconteceu, lá no final, eu falei com o cara, não, CDI, tal, expliquei. Ficou satisfeito, mas assim, foi uma gafa que eu nem sabia o que era, né? Teve algum caso assim que você fracassou, que você falou assim, que bizarrice, né? Hoje, né? Sempre tem, né? Sempre tem. E quando se fala de mercado financeiro, acho que o maior fracasso que eu já tive foi não ter capturado o real perfil e os objetivos de uma cliente. E aí, durante o processo de atendimento, gerou um desconforto, porque ela
mensuravam a característica e no final ela queria outra, e eu não soube absorver bem isso e acabou gerando um transtorno. Ela não teve perda financeira com aquilo, mas ao mesmo tempo ela não ficou satisfeita com o trabalho. E eu acho que a culpa não é dela, porque ela, de novo, ela não tinha noção, ela não tinha o conhecimento que eu tinha. A minha função como planejador, mais do que planejar, é entender melhor o cliente para direcionar o planejamento dela. E foi bem no meu início isso. Ou seja, eu não tinha aquela bagagem, aquela experiência toda, então eu não conseguia absorver de fato o objetivo daquela cliente. E aí gerou... Saiu com a percepção de que teve um custo só, né? Teve um custo, mas não valeu tão a pena. Valor, né? Mas por quê? Porque a gente fazia um planejamento pensando no horizonte de investimento e no meio do caminho ela mudou. Mas ela já dava sinais de mudança. Mas está tranquilo, não vai dar, a gente vai ficar aqui muitos anos. E não estou falando nem de renda variável, nem nada. Estou falando da própria renda fixa. Né? Então, o fracasso eu acho que vem quando você não captura, como eu já teve situações, não só mas no início principalmente, como você falou, você está aprendendo muita coisa, que você não percebe de fato o objetivo da pessoa. E aí você fracassa em não ajudá-la de verdade como você poderia ajudar. Você não entrega o seu melhor, não por maldade, mas é porque você não teve a capacidade de absorver aquilo ali. Não sei, é um ponto de fracasso assim, que eu acho que vale como aprendizado. Ou seja, se eu também tivesse lá no início me esforçado mais, estudado mais ou buscado a ajuda de quem já tinha mais experiência, talvez eu não teria fracassado nesse ponto. Mas isso faz parte do processo, né? Ainda tem que errar, né? Cara, então assim, obrigado. Pedir o pessoal que está assistindo, né, para deixar os comentários, deixar sugestões pra gente, tanto de convidado quanto de tema pra gente. É o primeiro episódio. A gente está muito empolgado aqui de trazer o conteúdo, né? A gente gosta de falar sobre esse assunto, né? É algo que a gente gosta. Diversão aqui pra gente, fica aqui batendo um papo. Né? Traz gente que a gente gosta pra falar de coisa que a gente gosta. Então tá tranquilo, comendo. Ainda bem que não é porque a gente precisa. Gosta, né? Então, deixe seu like, compartilhe aí com o pessoal. E assim, tem algum ponto aí que você quer destacar aí pra gente encerrar? Acho que é trabalhar sério ali, ter um caminho e disciplina. Acho que se a gente fosse resumir hoje aqui, eu acho que é ter visão de cliente, né? É criar um business de longo prazo. Eu acho que tudo que o Igor falou, a transição do Igor demorou de 6 a 8 meses. Né? Mas aqui com 6 e 8 meses o pessoal tá desistindo, o cara nem começou. Isso foi só a transição do Igor. Então acho que pessoas que pensam quer ter o resultado imediato, quer ter o resultado em 2 meses e já está desistindo. Só a transição foram de 6 a 10 meses, pelo que ele falou. Então, assim, pensar num horizonte um pouco maior, você vai chegar mais longe. E pensando nisso, né, a responsabilidade do cliente, né, que você falou, que as pessoas muitas vezes querem terceirizar, é igual você fala, quer montar um boteco e quer pôr a culpa no bêbado, né? Bom, isso é inerente, né, o cliente, se a gente não captar isso. Então, assim, cara, obrigado mais uma vez aí. Tamo junto. Obrigado, eu. Valeu, tamo junto. E a última pergunta aqui pra gente finalizar. Você prefere, cara, a Pepe ou a Neném? Pelo menos essa pergunta. Eu achei que você perguntasse, eu já estava aposentado. Jesus amado. Já me livrei dessa pergunta. Tamo junto.